Fechou, Maitê, pode gravar assim. Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Boa noite, Marcos. Nós vamos conversar com o Marcos sobre inovação. Eu vou deixar que ele mesmo se apresente e já pode começar a apresentação também. Fica à vontade, Marcos. Tá legal, Maitê, obrigado. Boa noite a todo mundo. Oi, Val, tudo bem? Quanto tempo que a gente não se vê? Então, tudo certo, Marcos? E contigo, tudo bem? Tudo jóia também. Show Espero de que bola. com todos também esteja tudo ótimo. Bom, vou fazer uma apresentação rápida minha. Sou parceiro da TXM, do Co-Creation, desde quase o comecinho lá. A parceria começou quando eu exerci o cargo de superintendente de Ciência, Tecnologia e Inovação aqui da Prefeitura de Floripa. Eu fui responsável por implantar a Lei Municipal de Inovação aqui em Florianópolis, na época. Então, foi uma experiência bastante interessante, né? No fim, a gente acabou descobrindo que Florianópolis foi a primeira cidade do Brasil que conseguiu colocar efetivamente em prática uma lei de inovação na sua plenitude, né? Então, eu brinco que eu sou um pouquinho ecossistema também, porque eu passei pela área pública, sou empreendedor, professor também, já há alguns anos de graduação e pós-graduação, então e também atuo muito na sociedade civil organizada, então uso vários chapéus, né? Eu estava até conversando com o professor Salomão agora há pouco, a gente gosta de confusão. E essa é a nossa vida, né? De trabalhar, de empreender, de lecionar, de compartilhar, e é assim que a gente trabalha. Hoje, eu sou consultor credenciado ao Sebrae, tenho a minha empresa de consultoria, trabalho nessa área de inovação, estruturação de ambientes de inovação, né? Bem nessa pegada também de cidades inteligentes. E é isso, pessoal. Então, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Deixa eu pegar aqui. Legal. Porque a ideia hoje é nós conversarmos. Vamos ver aqui. Vocês estão enxergando a minha tela? Sim, tudo certo. Legal. Estamos sim. Bacana. Então, a ideia hoje, pessoal, é nós falarmos sobre inovação aberta com essa pegada da necessidade para as pequenas empresas, porque normalmente a gente está falando de inovação e tudo mais, e fica um discurso muito focado em empresa grande, né? E a empresa pequena, às vezes fica assim, pô, isso não é para mim, e é um grande equívoco, né, pessoal? E eu gosto sempre de buscar o significado das palavras, principalmente aquelas que a gente está ouvindo demais. Porque tem o assunto da moda, e a moda pode muito facilmente se transformar em modismo, que eu acho que é a coisa da inovação hoje, tá? Então, eu quero dar alguns passos para trás para falar sobre inovação e fazer esse questionamento. Por que está se falando tanto desse negócio chamado inovação? Inovação está se massacrando muito esse conceito. E eu quero revisar algumas ideias em relação a isso, até para que vocês possam ter análise crítica de quem está falando coisa legal e quem está falando bobagem, né? Porque quando se fala muito de algum assunto, sempre tem gente que vai falar coisa bacana, tem gente que, porque estudou e tudo mais, e tem muita gente que acaba falando bobagem, né? Então, é importante a gente poder separar as coisas para que a gente tenha um entendimento correto. E aí, pessoal, eu acho que a gente tem que relembrar. Acho que tem alguém com o microfone aberto, pessoal. Então, é importante relembrar que toda empresa, qualquer empresa do mundo, seja grande, seja pequena, seja no Brasil, seja na Coreia, seja na China, toda empresa precisa, e ela tem competidores, ela precisa sobreviver a esse ambiente de competição, né? Então, um camarada chamado Michael Porter, lá muito tempo atrás, começou a falar de um negócio chamado vantagem competitiva. Vantagem competitiva, o que significa? Olha, para eu, pelo menos, sobreviver ao mercado, e, se possível, prosperar nesse mercado, eu preciso desenvolver elementos no meu negócio que me proporcionem vantagem perante os meus concorrentes, né? E nesse ambiente hoje de competitividade que é mundial, né, que nos anos 70, 80, quando o Porter trouxe esse conceito, ele é mais regional, nacional. Hoje, depois, né, da globalização e tudo mais, ela passou a ser mundial. Quem duvida do que eu estou falando e trabalha no comércio, basta olhar para a Shopee, para o AliExpress, para o eBay, para o Mercado Livre. Você tem concorrente do mundo inteiro hoje.
né? Para quem está na área de serviços, a mesma coisa. Você está concorrendo com profissionais que hoje podem estar em qualquer lugar do mundo e podem prestar seus serviços online. A grande questão é, para você sobreviver e, melhor, prosperar, ser líder nesse mercado, o que a sua empresa, o seu negócio tem de diferente? Qual é a vantagem competitiva do seu negócio? E aí o Porter e outros pesquisadores, entre eles um outro camarada chamado Barney, trouxeram o conceito de recurso estratégico. Ou seja, a vantagem competitiva ela é causada porque essa empresa, esse negócio, tem um recurso que é estratégico. E o que significa ser um recurso estratégico? É um recurso, pessoal, que tem 3 características bastante importantes. Primeiro, um recurso estratégico ele é escasso. Não é todo mundo que tem. Então, ele é raro também. Ele não é difícil, ele não é fácil de achar. Ele é difícil de obter também. Então, porque se todo mundo tem um recurso, ele não vai ter vantagem. O mercado inteiro tem, você não tem mais esse diferencial que vai te dar vantagem competitiva. Agora, se você tem um recurso, seja de conhecimento, seja um recurso, seja tecnológico, de um produto, de um talento, às vezes uma pessoa muito talentosa, né? Esse pode ser um recurso estratégico, ou seja, porque é escasso, raro, difícil de obter. E isso dá para a sua empresa vantagem competitiva. Além disso, pessoal, tem 3 fenômenos que mais recentemente começaram a acontecer, que são 3 palavrões que eu sempre gosto de trazer e compartilhar. Primeiro, comoditização. Comoditização vem de commodity, de algo comum, de um produto ou um serviço comum. Então, se fala muito de commodity, né? Pelo mercado financeiro, fala commodity é arroz, feijão, soja, milho, petróleo. E são commodities, né? São produtos que todo mundo tem no mundo, que são básicos hoje para todos os países. Da mesma forma, a comoditização de produtos e serviços, ou seja, aquilo que era novidade há uns anos atrás e hoje é comum porque o mercado inteiro oferece, está barato e está fácil de achar, isso é cada vez mais rápido, tem acontecido. A outra coisa é a servicialização. Tudo está se tornando serviço. Até carro, né? Não sei se vocês têm visto, mas basta ter no Google a quantidade de serviços de carro por assinatura hoje é uma grandeza. Até filtro de água, gente. Para quem lembra do filtro Europa, né? A Brastemp, por exemplo, se você for procurar o filtro de água da Brastemp, você não compra. Você tem um serviço de purificação de água na sua casa. Que, obviamente, a Brastemp vai mandar alguém instalar um filtro de água na sua casa, mas você vai pagar pelo serviço, não mais pelo produto. E, especificamente para o caso brasileiro, isso tem uma questão importante, porque isso muda, inclusive, a matriz de arrecadação. Para quem já está mais avançado nos negócios, é o seguinte, quando você vende produto e emite a nota fiscal, você vai pagar principalmente ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS é um tributo estadual e tem uma alíquota ali que começa na faixa de 15%, 17% e vai, né? Já o serviço, ele tributa o ISS, que é um tributo, um imposto municipal, que é um imposto sobre serviços. E tem uma alíquota, mais ou menos, ali nos municípios, a partir de 2%, a maior parte trabalha numa faixa aí de 4% ou 5%. Então, inclusive, até para a empresa passa a ser um bom negócio trabalhar com serviço, porque a tributação reduz significativamente. E a outra coisa é a desintermediação, ou seja, com o uso das tecnologias da informação, né, da web e tudo mais, as cadeias produtivas das diferentes áreas de negócio, elas estão sendo encurtadas, os intermediários, os atravessadores, têm sido substituídos por tecnologia, né? Vou dar um exemplo para vocês, né? Transporte. O transporte, para quem queria fazer um frete anos atrás, tinha que falar com uma empresa especializada, que ia falar com mais outra empresa e ia te colocar em contato com, às vezes, um caminhoneiro autônomo e tudo mais. Hoje existem serviços à la Uber, e você pode contratar um frete diretamente de um aplicativo. Aliás, o próprio Uber é um bom exemplo, né? Antes você tinha centrais de radiotáxi, que eram grandes atravessadores que ganhavam uma grana, e às vezes tinham centrais de centrais. Hoje, com o aplicativo, você chama o motorista a hora que você quiser. Então, a desintermediação é outro fenômeno muito forte.
E é tudo isso, pessoal, que tem provocado essa busca por inovação. A mudança da forma de fazer negócios, essa aceleração da comoditização, junto com essa busca incessante e fundamental para a sobrevivência dos negócios, de buscar recursos estratégicos, aqueles que vão dar vantagem competitiva. É isso tudo que provoca a inovação. Mas, afinal de contas, né, pessoal, o que é inovação? E eu não vou trazer uma definição que eu inventei, eu vou trazer a definição do Manual de Oslo, que foi a primeira literatura produzida sobre esse assunto, tá? O que é inovação segundo o Manual de Oslo? Eu deixei sublinhado aqui no slide para vocês. É necessário criar, preste atenção no verbo, criar algo novo ou inédito ou significativamente melhorado. De novo, criar algo novo ou significativamente melhorado. Aí o Manual de Oslo desdobra. Em quê? Produto, serviço, processo, ação de marketing ou prática organizacional. E aí, qual é o referencial para indicar se aquilo que eu estou criando é novo, inédito ou significativamente melhorado? É o mercado, que hoje é global. Então, vejam, inovação é uma ação de criação. Então, vamos lá. Ah, Marcos, mas eu estou implantando um sistema novo que a minha empresa nunca teve. Eu estou inovando? Não, você não está inovando. Você está comprando inovação de alguém que inovou, né? Ah, mas Marcos, eu já ouvi falar que isso é inovação. Me desculpa, mas está equivocado. Isso tem a ver com qualidade. Se você for ler o ciclo de melhoria contínua da qualidade, de você ver os teus processos, implantar pequenas melhorias, tudo mais, para você estar sempre mais competitivo, pelo menos para não perder competitividade, para não ficar para trás, isso a gente está falando da disciplina da qualidade, do tal do PDCA, se vocês forem dar uma olhada. E ela é importante, mas melhoria contínua e qualidade, não sou eu que estou dizendo, é o Manual de Oslo que está dizendo para vocês, não é inovação. Inovação, novamente, é dar saltos em termos de criar coisas novas. Mas, claro, que a gente tem hoje uma economia baseada na inovação. E esse slide, né, eu faço essa brincadeira da moça, né, muito mais forte do que o rapaz, porque quem faz inovação ganha muito mais do que quem consome inovação. Quem faz inovação tem muito mais vantagem competitiva em relação ao quem está consumindo inovação. Porque quem fez inovação, pegando ali a Fórmula 1 que eu mostrei para vocês antes, sai na frente. Quem consome inovação está para trás, tentando pelo menos buscar a sua sobrevivência. Então, por isso que é tão importante hoje a inovação nesse sentido de criar coisas novas. Novamente, não estou dizendo que o resto não é importante, pelo contrário, mas a gente tem que saber o que são as coisas, o que cada coisa é. Qualidade fundamental, melhoria contínua de processos, trazer processos de referência, hoje falando em gestão, em OKR, gestão de projetos, gestão de processos, trazer software de gestão, usar aplicativo de mercado, embarcar em e-commerce, tudo isso é importante, mas isso é qualidade. Inovação é criar coisa nova, tá, pessoal? Só para a gente entender. Agora, claro, inovação vai ter risco. Sempre que eu quero inovar, que eu quero criar alguma coisa nova, nada me garante que eu vou ter tecnologia suficiente para fazer aquilo que eu quero. Se a própria legislação hoje ela está adequada para absorver essa inovação que eu quero levar para o mercado, eu vou dar um exemplo, o carro autônomo, né? Se hoje no Brasil não pode rodar carro autônomo na rua, mas eu falo, Marcos, mas já tem gente fazendo, sim. Em outros países, no Brasil, o nosso Código Nacional de Trânsito não permite que o carro autônomo trafegue nas nossas ruas. Outra coisa, terapias genéticas, né? Estou dando alguns exemplos bastante extremos, mas a terapia genética precisa de autorização da Anvisa. A Anvisa não permite isso ainda no Brasil. E tem uma série de... Os próprios drones, né? O drone hoje tem que ter piloto. O drone autônomo ainda não é autorizado no Brasil. Então, tem várias inovações que ainda não tem nem marco regulatório para ela poder operar no país. E, claro, talvez o maior risco seja o mercadológico. Será que o mercado está pronto para comprar aquela inovação? Será que o preço daquela inovação está adequado? Ou seja, o mercado está pronto para botar a mão no bolso naquele valor para comprar aquele serviço, aquele produto que está sendo introduzido de uma maneira nova ou significativamente melhorado no mercado? Esses são os principais riscos da inovação. Mas o fato é o seguinte, se inovar é arriscado, não inovar é fatal. Porque você não inovar, você fica para trás, e quem inova
atropela. E tem uma outra questão, se vocês forem olhar, aquelas empresas inovadoras, elas começam a dominar o mercado. Então, existe uma certa seleção natural nesses mercados novos, e a gente está vendo isso em tudo quanto é lugar, tá, pessoal? Empresas inovadoras, né? A gente vai falar já de startup, scale-up e tudo mais, vou pegar essas definições, né, desse monte de palavrão de inglês aí, que tem por aí, mas o fato é que, como a gente está num mundo muito acelerado de inovação, dessa busca pela vantagem competitiva incessante, quem acerta a mão domina o mercado e quem não inovou é dizimado. A gente tem visto isso acontecer. E, claro, isso tem algumas críticas. Mas isso vai gerar algumas concentrações em alguns mercados? Vai. Mas, claro, vai gerar muita oportunidade de nicho também. Isso é uma outra coisa interessante. E aí, pessoal, para quem ainda não leu, eu recomendo ler este livro, essa obra desse camarada chamado Eric Rice, chamado A Startup Enxuta. Tá? E antes que alguém comece a perguntar, poxa, mas o que é essa tal de startup que se fala tanto, né, pessoal? Startup, primeiro, não é uma empresa, tá? Muita gente fala, eu tenho uma startup dizendo que tem uma empresa. Não. Pela definição do próprio Eric Rice, junto com algumas outras pessoas, o Yuri Guitarri, o Steve Blank, várias pessoas que já estudam e criaram essa expressão, né? Startup é o seguinte, pessoal, é um empreendimento, vamos lá já seguindo, né? Do que vivem, vou chamar o Globo Repórter aqui, né? Vou chamar o Chapelin já aposentado aqui. Startups, quem são? De onde vivem? Do que se alimentam, né? Então, esse livro, eu deixo vocês anotarem aqui. Não esqueçam de ler, é um livro, assim, curtinho, de 200 e pouquinhas páginas, muito objetivo, traz um método para reduzir riscos de inovação, tá? Recomendo muito a leitura, mas voltando a essa tal de startup, que todo mundo fala tanto, né? E é isso aqui. Startup é um empreendimento para desenvolver uma solução com um alto nível de inovação e incerteza e para levar ao mercado uma solução com modelo de negócios altamente repetível e escalável. E eu sublinhei os principais pontos dessa definição. Ou seja, startup é um empreendimento. Ela pode ser criada dentro de uma empresa que já existe? Pode. Pode ser criado fora de uma empresa? Pode também, claro que depois tem que virar uma empresa, natural. Né? Então, primeiro, startup é um empreendimento. Ninguém diz... E outra, se vocês forem olhar no CNAE, que é o Código Nacional de Atividades Econômicas, não existe lá um CNAE de startup. Startup não é um tipo de empresa. Vejam só, startup é uma estratégia empresarial. Por quê? Quem define se a solução, se o produto ou serviço vai ter um alto nível de inovação e incerteza, quem é? É o empreendedor, a empreendedora. Não é um encaixe num tipo de tabela do governo, entendeu? E outra coisa, quem define se o modelo de negócios desse empreendimento vai ser mais ou menos escalável, mais ou menos repetível, também o empreendedor é empreendedor. Então, é uma estratégia, uma decisão de empreendedorismo. Mas, claro, vamos analisar essa definição. Poxa, startup tem alto nível de inovação. Claro, muita inovação tem certeza. Agora, quando você acerta inovação, você tem alta vantagem competitiva, porque o seu produto, seu serviço é estratégico, é raro, é escasso e é difícil de obter. Até os teus concorrentes chegarem, correrem atrás para chegar naquilo que a sua startup já desenvolveu, a startup já está lá na frente. Principalmente porque ela desenvolve um modelo de negócio que cresce muito rápido, escala muito rápido, se repete muito rápido. E é por isso que a startup é a queridinha do momento. Todo mundo quer ter uma startup de sucesso. Os investidores querem botar dinheiro numa startup de sucesso, claro, porque é um negócio único, que abre um mercado novo e que cresce muito rápido, né? Mas, claro, como eu falei para vocês, tem riscos, né? E tem a tal da scale-up. A scale-up é uma empresa que cresce 20% ou mais por pelo menos 3 anos consecutivos. Por quê? Porque ela pega emprestado ali da definição de startup, eu vou voltar aqui, um modelo de negócios altamente repetível e escalável. Então, alguém pode concluir, poxa, Marcos, então a scale-up é uma startup sem aquela inovação altamente arriscada e tudo mais. É isso aí. Né? É uma empresa que tem um negócio que, claro, não pode ser um negócio tão comum assim,
mas ela inova no modelo de negócio. É um modelo de negócio que é altamente repetível e escalável e que consegue vender muito, muito rápido, talvez com um preço mais legal, com uma qualidade melhor e tudo mais. E no Brasil, sendo muito franco por vocês, talvez a gente tenha que perseguir menos a startup por causa dos riscos que o próprio Brasil já tem para operar negócio, e os riscos de inovação são mais altos ainda, e talvez focar mais em modelos de negócio altamente repetíveis e escaláveis. É uma reflexão que eu faço para todos vocês. Mirar menos naquela inovação espetaculosa e mirar mais em modelos de negócio criativos, para levar para as pessoas e para as empresas, a depender né, se é um produto para o varejo, né, para o consumidor final, pessoa física, ou se é um produto para outras empresas ou outras organizações, se realmente talvez existe uma forma melhor, diferente, criativa de entregar e que seja altamente escalável rapidamente, né? Fica uma reflexão. E aí, pessoal, eu faço essas perguntas, são retóricas, né, para a gente refletir. Todo negócio nascente da área de tecnologia é uma startup? Claro que não. Né? Eu já falei para vocês, startup não necessariamente uma empresa, ela pode nascer dentro de uma empresa e outra. Quando a gente fala tecnologia, gente, tecnologia não é só celular, não. Tecnologia é tecido, tecnologia é óculos, tecnologia é produto para o cabelo, para a pele, tecnologia é processo, tudo isso é tecnologia. O celular, o computador são exemplos de tecnologias da informação e da comunicação. São um tipo de tecnologia. Mas você pode, inclusive, ter startups com outros tipos de tecnologia, que não só essa área de tecnologia que a gente fala hoje, sabe? Então, é muito importante pensar que a inovação pode estar em qualquer canto. Pode estar, como eu já falei, em processo, em modelo de negócio, em método, né? E aí, posso criar uma startup dentro da minha empresa? Vimos que sim, podemos, aliás, devemos, né? Para a gente reinventar o nosso negócio para ele ser mais competitivo. E posso tornar minha empresa uma scale-up? Também. É só inovar, como eu já falei, no modelo de negócio. De repente, você tem um produto muito bom que está vendendo muito bem. Você já pensou na servicialização? De repente, parar de vender o produto e passar a levar na forma de serviço uma proposta de valor talvez mais atraente? De repente, isso aí faz disparar o seu negócio. É uma possibilidade. Deixo essas reflexões para vocês. E, para inovar, pessoal, eu trago uma outra reflexão desse camarada, do Henry Chesbrough, que foi ele que criou a expressão inovação aberta, lá em 2003. Ele começou a olhar algumas empresas, Xerox, Intel, empresa grande, né, lá dos Estados Unidos, e ele viu o seguinte: cara, eles estão inovando, a 3M também. Pô, esse pessoal está competitivo, está voando no mercado, crescendo horrores. Ele foi ver como é que esses caras inovam. Ele viu que nenhuma dessas empresas mais utilizava os velhos laboratórios de pesquisa fechados, né? A gente tem aquela piada, bota os professores pardais lá dentro, coloca comida por baixo da porta e deixa o pessoal trabalhar. Não é mais assim que funciona há muito tempo. Ele percebeu que as empresas criaram redes de cooperação. A própria NASA, se vocês forem olhar historicamente, já desde ali, a década de 50, 60, né, corrida espacial e tudo mais, a NASA sempre trabalhou inovação com parceiros, com fornecedores, com laboratórios de pesquisa, com universidades e por aí vai. Né? Então, o Chesbrough concluiu meio que é o óbvio hoje, que nenhuma organização consegue inovar efetivamente por conta própria hoje. E não importa o quão grande ou capaz ela seja. De novo, inovar, criar coisas novas ou significativamente melhoradas. Ninguém consegue, a gente precisa de rede. E aí que está a boa notícia, a primeira boa notícia para a empresa pequena. Então, para o empresário, para o empreendedor, empreendedora, fala, poxa, então quer dizer que eu não preciso contratar uma equipe de gênio que é caríssima, que eu não tenho dinheiro para pagar, para fazer inovação para a minha empresa. Não. Basta começar a construir redes com pessoas que têm essas capacidades. E construir rede de relacionamento é muito mais barato do que pagar salário, né, pessoal? Basta usar da inteligência. Então, a gente tem que pensar também uma outra coisa. Esse camarada é o Steve Blank, tá? Ele escreveu, esse artigo ainda não foi traduzido para o português, e faz pouco tempo, foi 2019, mas é um artigo duro que ele escreveu, que fala o seguinte: por que as empresas, e principalmente as maiores um pouquinho,
fazem o teatro da inovação ao invés de inovação de verdade. Contrata consultoria, contrata isso, faz maratona de inovação, faz evento, fala um monte de inovação, mas no fim do dia nada muda. Está tudo igual. No máximo ali uma melhoriazinha contínua que tenta mascarar como inovação, porque está na moda, né? Não pode dizer que não é inovador e tudo mais. E ele chegou numa conclusão que é bastante importante para vocês pensarem, principalmente para quem já tem empresa. A gestão dos processos, que é uma coisa fundamental para a qualidade, tá? Ela é a maior inimiga da inovação. Por quê? Porque é fundamental para a empresa, eu vejo que eu vou destacar a importância da gestão por processos. Assim, se vocês passarem por qualquer programa de mentoria, qualquer profissional de experiência no mercado, vai dizer o seguinte: você precisa ter padrão. O cliente de vocês, seja pessoa física, pessoa jurídica, ele tem que ser atendido dentro de um alto padrão. E esse alto padrão, ele só é garantido com consistência. E a consistência vem exatamente de processos. Processos bem desenhados, bem executados sempre da mesma forma. Só que o que acontece? Esses processos tornam a empresa acostumada numa zona de conforto, de repetir, fazer bem o que ela faz, ficar confortável com isso, ganhar confiança. E aí vem os malucos da inovação dizer o seguinte: legal, vamos mudar tudo agora. É óbvio que o pessoal, né, e vamos lá, empresas são feitas por pessoas. As pessoas que já executam seus processos, gerando resultado, gerando dinheiro para a empresa, vão falar assim: não, peraí, o que a gente faz já está bom, não mexe não, é arriscado, a gente pode perder os nossos clientes. E aí cria-se todo um movimento, pessoal, de resistência à mudança. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para gerenciar isso, de não perder a qualidade dos processos, mas também não esquecer que a gente precisa inovar. Ou seja, esses processos, os produtos, os serviços, em algum momento terão que ser substituídos por coisas melhores, novas, quiçá novas ou significativamente melhoradas, né? Então, como é que a gente lida com isso? Separando as coisas. A inovação não tem que atropelar os processos já com qualidade da própria empresa. É importante que a inovação ela seja feita fora do ambiente cotidiano dos negócios. A gente não quer matar o feijão com arroz, o que gera feijão com arroz da empresa. Pelo contrário, a gente quer criar coisas novas que criem novos feijão com arroz, né? Feijões com arrozes, né, que tornem a empresa mais competitiva. Mas para isso a gente precisa testar, e esse teste precisa ser feito fora da empresa. Aí eu trago essa metáfora da caixa de areia. O termo da moda é sandbox, e vocês já devem ter percebido, eu não gosto muito dessas expressões em inglês, eu gosto de sempre explicar, porque eu não sei o quanto vocês sabem de inovação, e eu sempre tomo esse cuidado, porque muitas vezes a gente usar um vocabulário excessivamente jargonizado, com muito jargão, pode inibir, né? Então, poxa, não custa nada, a gente fala português aqui, né, pessoal? Então, assim, a caixa de areia, o sandbox, que é o termo da moda, ele lembra uma metáfora, para quem cresceu em apartamento não vai saber do que eu estou falando, mas para quem cresceu na rua, quem teve acesso, né? A caixa de areia assim, tinha muito parquinho que tinha um lugar cercado, seguro, cheio de areia para as crianças brincarem. Ele fazia castelo de areia, fazia piscina de corrida, fazia brincadeira que quisesse. As regras eram livres. Aliás, só tinha uma regra, né? Não podia jogar areia na cara do coleguinha. Fora isso, valia tudo. Então, a caixa de areia, pegando essa metáfora, é bem isso, assim, é um espaço separado do ambiente da empresa para inovar, para criar coisas novas, sem muita regra, sem limite, sem as amarras dos processos formais que a empresa já tem, né? Então, é um lugar seguro para inovar, para criar com liberdade, para usar a criatividade para criar novos produtos ou serviços ou melhorar significativamente aquilo que já existe, né? E aí o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora também vai falar assim, pô, Marcos, legal, você está falando tudo isso, pô, mas a minha empresa é muito pequenininha, como é que quais os primeiros passos que eu tenho que dar para fazer essa tal de inovação aberta acontecer dentro da minha empresa? Já que, lembrando o que o Henry Chesbrough fala, não tem outro jeito de fazer inovação, né? A gente tem que aplicar a tal da inovação aberta aqui. Primeira coisa, pequena empresa tem muita vantagem em relação à empresa grande. Primeira coisa, empresa grande é lenta, pessoal. Às vezes, você aprovar um orçamento para fazer qualquer coisa, inclusive inovação, tem que passar pelo supervisor, pelo gerente, pelo diretor, pela reunião de diretoria, para você ter autorização para fazer isso. Demora um tempão. Empresa pequena é o quê?
os sócios se reúnem, decidem e a coisa acontece. É muito mais rápida. Outra coisa, por ser menor e pelos gestores dessas empresas terem contato mais direto com o mercado, com os clientes, o conhecimento da empresa em relação ao mercado é muito mais aprofundado do que o conhecimento do executivo, da executiva que está lá no seu castelo, né, longe da realidade do dia a dia. Então, a empresa conhece melhor o mercado, principalmente as subjetividades, os detalhes que podem representar as grandes oportunidades, né? E com isso, a empresa normalmente também é especializada. A empresa pequena precisa se especializar, porque ela não é por causa do seu tamanho. Ele tem que dizer, qual é o meu nicho? O meu nicho pode ser o meu bairro, o meu nicho pode ser uma determinada faixa ou tipo de cliente. E quando a empresa trabalha dentro desses parâmetros, ela tem um conhecimento muito profundo disso. A empresa grandona, ela tem que ser generalista, ela não consegue ter esse nível de especialização que o pequeno tem. E com isso, conhecendo melhor o mercado, sendo mais ágil, o pequeno consegue oferecer experiências mais personalizadas. E vejam só, hoje a gente vive mercados de nicho, ou seja, o mundo está sendo dividido em certas, entre aspas, tribos, né? E essas tribos têm os seus gostos, as suas necessidades e tudo mais. E é muito legal que a gente está vendo nascer novos mercados, né? Por exemplo, eu tenho ouvido falar muito do mercado de comunidade, que se fala favela, né? Mas essas comunidades mais carentes. Carente nada, é um mundo legal pra caramba para trabalhar, é um nicho super bacana para trabalhar. As etnias, né? Tantas etnias que a gente tem, principalmente o pessoal ali que trabalha com produtos de beleza, cosmético, cada pele tem uma diferença, né? E os próprios gostos, né? As combinações de cores e tudo mais. Então, quando você se aprofunda no mercado de nicho desse, a probabilidade de sucesso pode ser bastante grande. E já falei, com maior agilidade do que a empresa grandona, que é aquele elefante, lentão, né? Então, o pequeno tem muita vantagem. Só que tem um problema. O empreendedora de empresa pequena, às vezes tem que equilibrar vários pratos, né? Tem aquela rotina de circo, né? Que tem o cara lá que equilibra, bota 10 pratos rodando com a vareta embaixo ali, nada cai, tudo funciona, tudo mais. E isso traz uma dificuldade que é a administração do tempo. Então tem que tomar muito cuidado para a rotina não engolir a inovação já no café da manhã. Isso aqui é uma frase que eu peguei emprestada de um camarada já falecido chamado Peter Drucker. Ele falava que a rotina come a estratégia no café da manhã. E eu parafraseei aqui dizendo que a rotina come a inovação, porque a inovação é uma estratégia, né? No café da manhã. Então, primeira coisa, tem que reservar tempo, e esse tempo é inegociável, pessoal. Vocês não podem adiar porque pintou uma emergência da operação, e isso que é estratégico deixa de ser estratégico, você substituir pela tua rotina, e isso cai tudo por terra. Então, primeiro, tem que separar tempo para pensar coisas novas. Começando por aonde? Construção de rede, buscar parceiros, chamar os teus fornecedores e provocá-los. Poxa, onde é que tem oportunidade para a gente construir coisas novas? Chama os teus clientes para te dar feedbacks, dizendo o seguinte, poxa, onde é que você acha que tem oportunidade para a gente te atender melhor, para fazer uma coisa diferente? As entidades empresariais, que representam muitas empresas e têm um conhecimento importante, universidades, essas tais de ICTs, que são os laboratórios de pesquisa. ICT é a Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação. Aqui em Florianópolis a gente tem a Fundação CERT, em Campinas tem o CPQD, e tem vários no Brasil inteiro, né? Praticamente toda cidade tem uma ICT hoje, seja pública ou privada. E, acima de tudo, busca frequentar centros de inovação, esses espaços que essa turma aí das startups, das scale-ups, das universidades frequentam, e começa a frequentar os eventos, começa a fazer redes de relacionamento, compartilha as tuas dúvidas, as tuas dores, as tuas ideias de oportunidade, né? E, claro, busca onde tem dinheiro. Eu coloquei aqui uns exemplos, por exemplo, a Prefeitura de Florianópolis, eu tive a honra de implantar o Fundo Municipal de Inovação e um programa de incentivo fiscal à inovação. Para quem já ouviu falar na Lei Rouanet, né, aquela lei que financia shows, financia espetáculos culturais e tudo mais, e funciona de uma maneira parecida, né? A Lei Rouanet, claro, a lei federal usa imposto de renda, lá em Floripa a gente usa ISS, Imposto sobre Serviço, ou IPTU, ou seja, startups cujos projetos foram aprovados por uma comissão multidisciplinar do Conselho Municipal de Inovação, elas
em projetos aí na faixa de 100 até 180 mil reais, elas podem ir nos pagadores de IPTU que doam recursos, até 20% do seu IPTU para o projeto, né? Esse projeto com realização de até 2 anos para desenvolver uma inovação, um produto, serviço inovador, né? E é um dinheiro que a gente chama a fundo perdido, é uma subvenção. O que a empresa precisa fazer? Realizar o projeto e comprovar que realizou, né, com aquele dinheiro que foi autorizado a captar do IPTU. É legal porque isso gera novas empresas, gera emprego e tudo mais, enfim, é um mecanismo bacana, eu sei que está sendo replicado até por outras cidades. A FAPESC é o exemplo de Santa Catarina, mas todo o estado tem a sua FAP, a sua Fundação de Amparo à Pesquisa, Inovação e tudo mais. Todas essas estão lançando editais para subvenção também de negócios inovadores, ou seja, são recursos na faixa aí que giram de 80 a 100 e poucos mil reais, né, para financiar, para que esses negócios, que as ideias de negócio saiam do papel, porque a gente sabe que no Brasil não tem dinheiro privado para isso. Então o governo está apostando nisso, porque se uma empresa dessa prospera, ela vira uma startup, né? Um modelo de negócio repetível, escalável, gera emprego, gera renda, gera arrecadação, e esse recurso que está sendo, entre aspas, dado agora pelo governo, ele retorna na forma de impostos, emprego, riqueza e tudo mais. A própria FINEP, que é a agência do governo federal para financiar a inovação, também tem recursos, tá? A Embrapi, pouco conhecida, normalmente a gente conhece a Embrapa, né? Embrapa, empresa brasileira da pesquisa agropecuária. A Embrapi é a empresa brasileira para promoção da inovação industrial, que paga pelo menos na forma de subvenção 1/3 de projetos inovadores. Se for micro e pequena empresa, pode pagar mais da metade até. Então, só que isso tem que ter tempo para conhecer. Eu converso com alguns empreendedores e empreendedoras que reclamam. Ah, Marcos, mas é muito difícil pegar esses editais, não sei o que. Eu devolvo a pergunta. Quanto tempo você dedicou para estudar os editais, para estudar os mecanismos de financiamento que estão disponíveis aí? Ah, eu dei uma lidinha no edital. É isso, pessoal, tem que dedicar, tem que ter tempo para pensar em inovação, tem que ser prioridade na sua agenda. E vejam só, já fica a primeira oportunidade. Quantas pessoas que vocês conhecem que têm conhecimento profundo acerca de pelo menos um instrumento desses? Só esse conhecimento aí já é um recurso estratégico, já pode dar vantagem competitiva para a empresa de vocês, porque quem acessa esse dinheiro não vai pegar no banco, não vai tirar do caixa. Vejam só, fica a provocação. A outra coisa que tem que ser feita, gente, é planejar as frentes de trabalho, tá? Você tem tipicamente 3 frentes de trabalho para inovação que precisam ser pensadas. Primeiro, começar, obviamente, de inovações de núcleo, né? Ou seja, olha para os teus produtos, olha para os teus serviços, olha para o teu mercado. O que eu consigo criar de inovação para aquilo que eu já atendo? Substituir um produto que talvez já esteja entrando numa curva de obsolescência, já não está mais funcionando muito bem, vamos trocar ele, vamos pensar um novo serviço e por aí vai. Outra é a inovação adjacente, ou seja, o que eu não tenho no meu portfólio que eu poderia criar de novo. Tem mais um microfone aberto aí, pessoal. O que eu posso criar para complementar o meu portfólio de produtos e serviços de forma inovadora, né, para atender esse mercado que eu já atendo hoje, né? E, por fim, aquela mais arriscada, que ganhando confiança com inovações de núcleo, inovações adjacentes, você pode se programar para trabalhar, é transformacional, que é reinventar o seu negócio, ou criar uma nova unidade de negócio que vai simplesmente ser muito maior do que aquilo que você faz hoje, né? Ah, daí vocês vão perguntar, Marcos, vira a chave, faz tudo de uma vez só? Claro que não. Isso é uma curva de aprendizado. Eu diria assim, numa velocidade boa, seria trabalhar primeiro ano a inovação de núcleo, segundo adjacente, a terceiro ano diante o transformacional e as 3 ao mesmo tempo. Claro, dentro das suas possibilidades de rede que foi construída, de recurso, de tempo, de equipe, e por aí vai. Mas não pode perder o olho nisso, não. Se trabalhar uma só, pode apostar que seu concorrente vai estar trabalhando as outras também, tá? Porque esse conhecimento eu não inventei. Esse conhecimento está disponível para todo mundo que, estrategicamente, voltando aqui ao slide anterior, resolveu reservar tempo prioritário para isso, tá, pessoal? E aí, uma outra coisa que vocês podem e devem fazer para fazer inovação é ficar de olho em problemas.
toda inovação de sucesso, ela não surgiu de uma ideia, assim, de um lampejo que surgiu de uma hora específica, né? Não, ela surgiu da persistência do empreendedor e da empreendedora para primeiro entender muito bem uma dor real de mercado, uma oportunidade, ou seja, de repente algum serviço que não está sendo bem prestado hoje para a população, às vezes alguma melhoria, alguma vantagem, alguma coisa melhor que possa ser oferecida aos clientes que hoje eles não têm. Vou pegar o exemplo da Uber, por exemplo. Vocês acham que a Uber, assim, caiu um lampejo, uma luz divina? Eu vou criar um aplicativo para as pessoas que têm seus carros e que querem dirigir para os outros possam prestar isso na forma de serviço, né? Não! O cara estudou, ele falou com centenas de motoristas, falou com centenas de pessoas, para depois começar a pensar numa solução. E esse é um outro erro comum, pessoal. Normalmente a gente fala com meia dúzia de pessoas, não, já me convenci, beleza, agora já estou com segurança, já entendi o problema. Não, né? A estatística é nossa amiga nessas horas, né? O número mágico de uma amostra estatística para ter uma precisão boa são 600 pessoas ou 600 empresas, são 600 unidades, né, dentro de um determinado universo. Então, pessoal, dá trabalho. Para você entender bem um problema, você tem que se aprofundar dentro daquele tempo que foi reservado. Claro que se você tiver uma rede, você divide esse esforço com os seus parceiros. Então, fica de olho nessas dores e valida essas dores, porque muitas vezes a nossa percepção de um problema ou de uma oportunidade é muito particular nossa e pode ser uma viagem na maionese sem tamanho. Eu já passei por isso, já vi muita gente passar por isso também, mas usando o método correto, isso que eu estou falando para vocês, inclusive, está lá no modelo da Startup Enxuta, isso nos salva um tempo e um dinheiro danado, a gente deixa de errar quando a gente começa a trabalhar em cima de evidências buscadas dessa forma, e sempre começando pelo problema, não já querendo um atalho para a solução. Entender bem o problema é mais da metade da solução desenhada, tá, pessoal? E a outra coisa é ter bons projetos, né? Então, como eu tenho falado para vocês, para não cair numa casca de banana da nossa ideia que a gente se apaixona por ela e acha maravilhosa, vamos validar. Vamos buscar primeiro entender problemas reais ou necessidades de mercado que não estão sendo bem atendidas hoje. Chama parceiro para compreender bem isso, documenta bem, entende bem isso, e só depois construir uma solução que, sim, seja criativa, diferente de tudo que tem hoje, e que seja, acima de tudo, escalável. Que você possa vender muito rápido, que o negócio possa prosperar de uma maneira rápida. E qual é o segredo, entre aspas, disso? É não depender de pessoas para que o negócio cresça. Deixa eu me explicar bem isso, tá, pessoal? Se para cada novo cliente, ou para cada, sei lá, X novos clientes, você precisar contratar X novas pessoas, significa que a sua empresa não é escalável, porque você vai ter os talentos não são infinitos, né, pessoal? Tá cada vez mais difícil contratar gente boa. Então, assim, se para você conseguir atender um cliente, você tiver que contratar pessoas, o seu negócio não vai escalar, ele vai chegar num teto. O exemplo disso é consultoria. Consultoria você não consegue escalar, porque é um trabalho personalíssimo. Você precisa de uma pessoa competente para conseguir atender mais clientes. Mas como é que eu mudo? Você pode trabalhar, talvez, educação nesse caso. Educa, em vez de ter um consultor para o seu cliente, você pode criar um programa de educação multiplicando o poder dos seus talentos, da sua mão de obra. E isso pode ser feito com tecnologia da informação. A tecnologia da informação hoje é poderosa para isso. Ela consegue escalar. O exemplo da Uber, né? A Uber atende bilhões de pessoas hoje no mundo inteiro. Se você olhar quantos funcionários ela tem, nossa, é muito pouco. Por quê? Ela usa muita tecnologia. Tem vários exemplos desse hoje, né, pessoal? Esses marketplaces, né, que é o tipo de negócio que conecta quem tem alguma coisa para vender com quem quer consumir, comprar essa coisa, seja um produto, seja um serviço, é um baita negócio porque ele escala muito rápido. Mas não necessariamente é criativo, porque de marketplace já tem Mercado Livre para produto, Uber para transporte, Airbnb para hospedagem, assim por diante. Talvez criar um novo marketplace não seja criativo e inovador o suficiente hoje, né? Mas aí tem que usar a criatividade, uma vez que o problema está bem entendido. A outra coisa, aí a provocação da criatividade, é buscar o tal oceano azul, ou seja, onde você pode navegar sozinho, porque seu produto, seu serviço, seu modelo de negócio é muito criativo, muito inovador. E eu sempre digo isso, não vai sozinho.
busca uma tripulação para ir com você. Vá com parceiros. Os parceiros vão te dar mais diversidade de talentos, ou seja, vão te dar mais robustez de conhecimentos, vai te ajudar a dividir o risco, porque muitas vezes você ir com o seu próprio dinheiro, suas próprias condições é complicado. Se você tiver alguma turbulência, você está sozinho, fica um risco muito alto. Se você tiver parceiro, você consegue dividir isso com eles, né? E consegue ter mais força para encarar eventuais intempéries aí, tempestades que acontecem mesmo nos oceanos azuis. O que mais? Validar, validar, validar e validar. E se não for suficiente, validar um pouco mais. Não confiar, como eu já falei, na nossa própria percepção do mundo. A nossa percepção ela é limitada. Não confiar só nos nossos instintos. A gente pode estar muito errado. Todo mundo, a pessoa que mais busque se melhorar, se autoaprimorar, a gente tem os nossos preconceitos, a gente tem os nossos viés, a gente pode estar num dia ruim, ou a gente pode estar num dia muito bom. Tudo isso pode distorcer a nossa percepção da realidade. Então, pessoal, sempre buscar a confirmação para as nossas impressões. Primeiro, em relação ao problema, o desafio que a gente está vendo que tem uma oportunidade de mercado ali, né? Então, usar, sim, a amostra estatística, entrevistar pessoas, conversar com muita gente, dá trabalho, mas é legal porque a gente começa a conhecer com profundidade a questão, e depois fazer isso tudo de novo quando a gente tiver pensado na solução. De novo, ver se aquela solução que a gente está buscando, ver se ela já não existe. Segundo, se ela é criativa, se ela é valorizada por esse público-alvo que a gente detectou e entendeu a partir do problema do desafio. Então, tem que conversar. Vejam só como inovação é um processo social, pessoal, né? É muita conversa, tem um trabalho muito... até diria pouco glamuroso, né? Porque a gente olha lá quando a pessoa vende a minha empresa por tantos milhões, fui investir não sei quanto, estou com não sei quantos mil clientes, isso é bonito, né? Mas o que eu estou falando para vocês é que tem que botar a mão na graxa mesmo, e tem um trabalho grande intelectual atrás disso tudo. E aí outra coisa que você pode fazer é contar com aqueles parceiros que estão do seu lado, principalmente seus próprios funcionários, né? Lança desafios para esse pessoal. Esteja pronto para premiar esse pessoal. Se for o caso, para ser sócio de um funcionário que te dê uma baita ideia que pode triplicar o tamanho da sua empresa hoje, né? E, claro, não é todo mundo que vai conseguir fazer isso, mas é bom promover eventos, chama os teus parceiros, de repente, para compartilhar as suas dores, seus problemas de mercado. Chama alguém, de repente, se você não tem esse talento, chama alguém, um professor que você conhece, um parceiro que tem esse talento, para fazer. E comece seja um radar de oportunidades de negócios novos que podem ser desenvolvidos. E crie o seu próprio sandbox. No sandbox você não precisa pagar fortunas para ter. Basta fazer o teste, uma vez que a inovação está começando a ser construída, teste. Pegue, por exemplo, se é uma coisa, um produto novo, pegue um grupo de clientes que você confia, e se eles toparem, poxa, testa lá dentro. Se você, de repente, um fornecedor que tem uma dor também, faz um teste piloto ali. Então, você use da criatividade da sua rede para fazer testes controlados, e depois que funcionar, você cria a estratégia correta para incorporar dentro do seu portfólio de produtos, serviços, seus processos, sem ter aquele choque que eu falei antes para vocês. Tem que fazer as coisas com calma também. Inovação não é atropelo, tá, pessoal? O que mais? Vou reforçar o que eu já falei antes. Tecnologia não é só TIC. Tá? A tecnologia tem que fazer sentido, ela é um meio. Tecnologia não é finalidade. Eu vou fazer um aplicativo. Não, você tem que se perguntar o seguinte: faz sentido ter um aplicativo para aquilo que eu quero entregar como solução para o meu mercado? Nem sempre faz sentido. Muitas vezes você precisa desenvolver um produto, algo físico, né? Por mais que um modelo de negócio seja de serviço, muitas vezes você precisa entregar alguma coisa palpável na mão das pessoas, né? E principalmente a tecnologia da informação, ela só faz sentido se ela melhorar a garantia da qualidade, ou seja, der padrão, se ela melhorar a velocidade, se ela proporcionar escalabilidade, ou seja, você poder ter mais clientes sem necessariamente ter mais funcionários, em termos de bons produtos ou serviços ou bons modelos de negócio. E reforço, primeiro cria, desenha o teu produto, o teu serviço. Depois busca a tecnologia, tá bom? E aí, onde é que estão oportunidades? Eu vou jogar algumas ideias para vocês aqui. Primeiro, onde é que a gente tem oportunidades legais para a inovação das pequenas empresas?
na experiência do cliente consumidor. Aquele cliente que você atende no dia a dia. Presta atenção, liga o teu radar, olha ali onde é que pode dar problema. Olha para os teus concorrentes também, onde é que eles estão tendo problema. Será que não é no mesmo lugar que você está? Pensa e busque literatura sobre marketing de serviços, pessoal. Marketing de serviços é um negócio muito legal, que é o mapeamento do processo de prestação de serviços, tá? E ele tem um negócio ali chamado, que é momento da verdade. Momento da verdade, tá? É um momento dentro do processo de prestação de serviço que, se você errar e não tomar uma atitude, você perde o cliente. E com mídia social hoje, você não perde um cliente só, você perde um monte, né? Que isso vai para o ventilador, não tem saída. Então, os momentos da verdade, vou dar um exemplo. Se você vai viajar, vai fazer o check-in ali na companhia aérea, der problema, não estou localizando sua reserva, o avião está cheio. Se der problema aí, a companhia aérea não te resolver, você vai ficar pelo menos 1 ano, 2 anos sem querer ver, ouvir falar daquela companhia aérea, porque ela estragou a sua viagem. O hotel, a mesma coisa. Quem nunca passou por isso, né? Cheguei no hotel, poxa, o quarto que você reservou já não tenho mais. Eu não vou conseguir te atender? Não, você tem que dar alguma solução. Ou manda para um hotel concorrente equivalente, ou dá um upgrade, dá para um quarto melhor. Tem que fazer alguma coisa para você não perder o cliente. Só que isso tudo você não tem que deixar na mão do funcionário no calor do momento tomar decisão. Tem que ser desenhado. E nesses momentos você pode criar soluções que se resolvem o problema para você, podem resolver para todos os seus concorrentes e criar um mercado novo, quem sabe. Então, deixa essas provocações. Pensem nisso no dia a dia do trabalho de vocês. E a outra coisa que eu acho que é uma grande oportunidade de inovar para criar as scale-ups que eu falei para vocês é o modelo de negócio. Eu deixo aqui alguns exemplos para vocês, né? O modelo de negócio é a forma que a gente ganha dinheiro, que a gente cria, entrega e captura valor. O dinheiro, pessoal, é a tradução do valor percebido pelo teu cliente. Assim, preço e custo, não necessariamente eles estão devidamente relacionados. Claro que para commodity, sim, custa tanto, bota uma margem de lucro, tributo, não sei o quê, eu faço o preço. Agora, para inovação, isso não é verdade. Inovação, o preço é muitas vezes psicológico. Muitos anos atrás, perguntaram para o presidente da Honda no Brasil por que o Honda Civic era tão caro no Brasil, porque eles fizeram, acho que era 4 rodas, alguma revista dessa, tinha feito a conta, o carro americano, trazendo para o Brasil, não sei o quê, ele custava, na época, uma faixa de uns 50 mil reais. E o Honda Civic aqui custava 70. Né? Aí falou, por que aqui custa 70, se trazer dos Estados Unidos tudo mais seria mais barato? Ele falou, porque o brasileiro paga. Veja, né? O preço ele é muito psicológico. Agora imagina se um brasileiro topa pagar 70 mil num carro, você começa a vender por 50, muito abaixo do valor percebido por esse cliente. Ele vai olhar com desconfiança, não tem algum problema nisso aí, está muito barato, está muito abaixo do preço médio do mercado. Veja. Então o preço, pessoal, tem que fazer pesquisa também para acertar no preço, tá bom? Então o preço é a tradução do valor daquilo que você está oferecendo. E muitas vezes aquilo que você está vendendo custa mais do que o preço que o mercado está disposto a pagar. É uma hora de mudar alguma coisa, ou nem ir para o mercado, ou pelo menos rever o que a gente chama de pivotar, dar um passo para trás, olhar o que tem que ser ajustado, reduzir o custo para chegar naquilo que o mercado topa fazer. E aí, tem alguns modelos, a maior parte vocês vão ver, baseados em prestação de serviço. O mais tradicional é a assinatura, né? Você paga uma mensalidade para usufruir. A gente tem o Netflix aí, que é o grande carro-chefe em modelo de assinatura, mas hoje a gente vê assinatura de um a tudo, assinatura de pão, assinatura de comida em geral, assinatura de roupa, assinatura de filme, né? Netflix, de música, enfim, tem uma grandeza de modelos de assinatura. Outro, modelo de fidelidade. Quanto mais você compra, mais vantagem você ganha. Muito operado nos programas aí de pontuação, mas tem formas muito mais criativas hoje de fazer isso. A isca em um anzol, ou seja, você tem um produto base que precisa de um determinado insumo para funcionar. O melhor exemplo que eu tenho é a maquininha de café, a Nespresso, a Dolce Gusto e tantas outras que tem aí. A máquina em si, eles não ganham dinheiro com isso. A máquina que eles estão vendendo praticamente a preço de custo. Agora, quanto custa o café? O café é caro para burro. Então, é ali que se ganha dinheiro. Antes disso, era a impressora. A impressora ali, você comprava, às vezes, a impressora ali 200, 300 reais, a impressora barata, ia lá, comprava 2 cartuchos de tinta, era mais caro que a impressora. Por quê? Isca em anzol. Você tem a isca, que é o produto, que é a máquina, que precisa do insumo para você usufruir o valor daquele produto que você comprou.
E isso gera receita recorrente, que é uma coisa importante. Os modelos de franquia, né, muitas vezes, poxa, se você tem lojas que precisa replicar, você tem esse problema da não escalabilidade, né, porque você tem que ter muita gente para poder crescer. O modelo de franquia pode ser interessante para isso. O marketplace, que eu já falei para vocês. Outro é o pay-per-use, que é muito parecido com o time-sharing. O pay-per-use é pagar pelo uso, né? Vou pegar um exemplo, a bicicleta compartilhada, o patinete compartilhado, que a gente tinha por aí que estão voltando, mas hoje está se usando, inclusive, para outros tipos de modalidade, para carro, enfim, tem vários negócios que podem ser usados para até roupa de festa, tudo mais, você pode pagar pay-per-use. E tem o time-sharing. Time-sharing é parecido porque isso é sempre um bem que é compartilhado por várias pessoas. A diferença do time-sharing é que a unidade é o tempo. Existe, para quem lembra, isso não é novo, tá? O Candeias, que era uma rede de hotéis, você pagava lá uma mensalidade para poder usufruir de um apartamento de veraneio, né, por um determinado tempo do ano. Você tinha lá, pagava lá, eu posso usar uma semana nesse período, outra semana naquele período, tudo mais, e usava. E a maior parte desses negócios, ele ganha muito dinheiro na ociosidade, porque tem muita gente que paga e não usa. É só olhar o Netflix. Quando foi a última vez que você viu um filme? Cada dia que você deixa de assistir um filme na Netflix, a Netflix está ganhando dinheiro com você, né? Porque você não usou. E serviço não é estocável, né? Eu não usei, eu não consigo aproveitar o que eu não usei ontem. Passou. Outros dois exemplos que eu quero dar para vocês antes de encerrar. O patrocínio, né? Muitas vezes se esquecem que o patrocínio pode ser uma boa jogada. Está aí o Google para comprovar. É uma forma de patrocínio super criativa, quando foi criada ali, cerca de 20 anos atrás, né? O AdWords. Depois foi copiada com as devidas proporções pelo Facebook, por todas as outras mídias. Mas pode-se pensar em patrocínio de uma maneira bastante criativa ainda. E o próprio crowdfunding, né? Que é a vaquinha virtual. Você pode ter, muitas vezes, poxa, se eu conseguir vender tantas unidades, eu entrego. Se eu conseguir uma turma de tantos alunos, eu entrego. E você pode criar esse movimento do cliente ser teu vendedor para poder usufruir de determinada vantagem. Então, tem várias formas de fazer isso. Ou seja, estou procurando dar muitas provocações para que vocês possam pensar em inovações, não só em termos de produto e serviço, mas principalmente no modelo de negócio que é tão, ou às vezes até mais importante do que o produto e serviço inovador que foi criado. Beleza, pessoal? Então, queria agradecer pelo convite. Espero não ter falado muita bobagem para vocês. Espero ter deixado vocês com mais perguntas do que certezas. Essa é a ideia de falas como essa, né? A gente deixar muita provocação para vocês. E eu fico à disposição também aqui para a gente bater um papo. Valeu! Eu só parar o meu compartilhamento aqui. Deixa eu só ver como é que eu paro. Parei. Obrigada, Marcos. Obrigada. Acho que todo mundo aproveitou bastante. Tem algumas perguntas, algumas observações aqui no chat. Consegue dar uma olhada? Queres que eu leia para ti? Deixa eu só pegar uma aguinha aqui já. Uhum. Pedir para o pessoal também abrir a câmera, né, para a gente poder conversar um pouquinho agora. Quem tiver perguntas também pode ligar o microfone agora e perguntar. Temos a primeira pergunta aqui. Posso dizer que toda startup é uma scale-up e nem toda scale-up é uma startup? Sim. Toda startup tem no seu DNA a alta escalabilidade. A startup, quando é bem sucedida, ela cresce 200%, 300% por 2, 3 anos consecutivos. Agora, a scale-up não necessariamente tem um componente de inovação radical, inovação de alto nível nela. Sim, é bem correto afirmar isso. Bom, tem que fazer isso com a máquina de medir glicose, provavelmente. Sim, da questão da esquianzol, com certeza, né? Você compra a maquininha, ela não é necessariamente cara, mas depois a fitinha ali é cara para chuchu. Então, sim, é modelo de esquianzol. E estou aqui à disposição. Abra microfones, câmeras, vamos conversar. Perguntas, pessoal? O pessoal está tímido. Viu, Marcos? Até quero fazer um comentário aí, não só para você, mas para os demais também. A Liliane, nossa participante do Polo de Itaúnas, ela colocou ali no chat, né? Obrigada por falar em uma linguagem fácil de entender. Eu falo mesmo enquanto TXM, nós temos recebido aí vários feedbacks da questão do inglês, né? Dos termos em inglês, o quanto isso para algumas pessoas é dificultoso, é difícil de se entender.
Até tem alguns termos que não tem nenhuma tradução. Se você vai colocar no Google, o próprio Google não consegue traduzir. Então, isso já está, às Aham. vezes, tão intrínseco que você não tem uma tradução e até, em muitos casos, é difícil de se entender. Quanto é importante se comunicar, vamos falar no bom português, né? Então, até a própria TXM, falo pelo Salomão, pelo pessoal que está desenvolvendo a Uhum. plataforma, está analisando muito essas questões. Claro que nós entendemos que tem situações que precisa manter o inglês, porque é algo Uhum. usado mundialmente, né, cada vez mais o inglês, mas que para algumas situações não tem a necessidade, né, que nem você usou o exemplo da sandbox. Para que falar sandbox, a gente pode falar caixa de areia, É por verdade. exemplo, né? Então, nesse sentido, assim, a gente tem recebido bastante feedback de pessoas que têm essa dificuldade, né? Às vezes, Val, eu estou aqui, eu jogo lá no Google. Poxa, mas o Google me deu essa tradução, então por que está em inglês, né? Então, a gente É tenta verdade. fazer com que eles entendam da importância do inglês, mas que, ao mesmo tempo, também não tem tanta necessidade assim, né? A gente pode se comunicar de uma forma mais fácil, mais prática também. Isso, até porque, Val, isso quando eu estava na prefeitura, eu recebi alguns feedbacks de pessoas assim do mercado tradicional, né? Porque, como eu falei, inovação é para todo mundo, não é só para o pessoal da tecnologia. E principalmente o pessoal das finanças, né? Pô, se a gente vai falar de investimento nesse mundo, é um absurdo, assim. A gente que trabalha na área, às vezes, tem dificuldade de entender. Imagina a pessoa que está chegando, que quer entrar nesse mundo, sabe? Porque uma das questões básicas quando a gente fala de inovação, e podemos falar de ecossistemas de inovação, que é reunir o pessoal mesmo, né, para criar um ambiente propício e fértil para desenvolver esses empreendimentos, ele tem que ser aberto, ele tem que ser inclusivo. E o problema da linguagem é que ela é invisível, né? Tem a barreira visível, o prédio com a porta fechada, com catraca e tudo mais, ela inibe. Agora, tem muito prédio descoladão, né? Puff para lá, coisa legal, evento acontecendo, só que você entra lá, tem uma barreira invisível que te impede de aproveitar aquele espaço que é a barreira da linguagem. Claro, todo mundo é inteligente para estudar e tudo mais, mas, poxa, é desnecessário, eu diria, sabe? A gente tem que ser inclusivo, né? Acolhimento, tudo mais, que, de novo, é fundamental para o ecossistema se autoalimentar, né? Ele cresce a partir disso tudo, de mais gente, de mais talento, de mais ideias. Então, a gente não pode falar difícil, a gente tem que falar fácil. Uma vez eu vi um evento virtual que o tema era Pitch para iniciantes. E eu Ah, fui legal. assistir o evento, eu fiquei apavorada com a quantidade de termos que eu até então nunca tinha ouvido falar e a Olha forma só. como a pessoa conduzia. Aquilo ali não era para iniciante, era para quem estava Ah, pois buscando é. investimento, se pá, até internacional, assim. Então eu fiquei, gente, como é que as pessoas que estão entrando agora nesse mercado, que querem aprender a fazer o mínimo possível de um pitch para poder se apresentar a sua ideia, né? Para uma pessoa qualquer que seja, vai conseguir entender essa linguagem dessa forma, não tem como. Uhum. Então, Não realmente, tem ali, como. ele fez, mas não fez para iniciante, naquele sentido. Assim, ó, eu já falei com algumas pessoas em relação a isso, Val, que é assim, ó, mas a pessoa tem dúvida, levanta a mão e pergunta. Eu falei, pô, isso no mundo ideal é fácil. Eu fui professor há mais de 10 anos, né, em graduação. As pessoas têm vergonha de demonstrar sua fragilidade, sua ignorância, às vezes, sabe? Então, não dá para partir desse pressuposto que todo mundo que vai ter dúvida vai levantar a mão para... Ninguém quer ser o peixe fora d'água, sabe? E principalmente nesse ambiente, é um ambiente novo, eu já estou, né, meio tímido, enfim. Porque o problema é isso, quando pega um exemplo desse que você deu, a pessoa não volta. Para trazer de volta é difícil, tem que pegar, daí sim, tem que pegar na mão e trazer, e a pessoa vai ficar mais desconfortável do que já estava antes. É bem complicado. Mas o fato é que a gente tem que promover o empreendedorismo inovador, né? O resultado desse ambiente é isso que é geração de riqueza, geração de emprego, né? Então, por isso que a gente tem que desmistificar. Tem uma outra pergunta aqui, né? O day use no hotel seria o pay-per-use, time sharing ou nenhum dos dois? O day use eu estou tentando, né, pegando aqui tentando entender, porque eu já vi alguns hotéis que tem você paga não para dormir no hotel, mas para usufruir determinados serviços do hotel. Na verdade, ele não, eu acho, minha opinião, não é nenhuma das duas coisas, tá? Ele pode ser um time, porque o time sharing e o pay-per-use, tá? Ele tem essa função. O time sharing, assim, você paga um valor que te dá direito a
usufruir, em determinados períodos, um pedaço daquele bem. Então, com certeza, não é time sharing. Pay-per-use? Pode ser, mas ele é específico porque ele usa as ociosidades do hotel. Porque, como eu falei para vocês, serviço não é estocável. Imagina que você é dono de um hotel. Você tem lá, você tem que pagar o salário da esteticista, da massagista, da fisioterapeuta, da faxineira, de tudo ali. Né? Da energia elétrica, da luz que está ligada. E esse pessoal, vocês acham que todo hóspede usa? Não, muito pouca gente usa. Mas é um serviço que tem que ter, porque os clientes mais exigentes, formadores de opinião, até teu ranqueamento, tudo mais, isso é importante. Mas, poxa, eu posso oferecer isso para o mercado. Então, eu declaro, o pessoal empacota, é o day use. Aí começa para comemoração de Dia dos Namorados, para aniversário, para festa de tudo. Você começa a usufruir e eliminar e reduzir essas ociosidades para você não jogar dinheiro fora e, pelo contrário, ganhar dinheiro, né? Inclusive, se vocês forem lembrar, o negócio das compras coletivas, né? Vamos lembrar ali do finado Peixe Urbano, Groupon e tudo mais. Esse pessoal, e assim, a ideia continua sendo boa, tá? Então, essa oportunidade não morreu. Os negócios ali foram mal geridos e morreram. Mas você pensar num salão de beleza, barbearia, restaurante, que não tem cliente ali, ele tem ociosidade. Por que não oferecer promoções? E um serviço até socioeconômico, por assim dizer, que essas empresas prestavam, era ajudar o empreendedor, a empreendedora, a descobrir os seus horários de ociosidade e a acertar o preço do desconto que ia ser dado para aquele ponto, né? Reduzir a ociosidade de estabelecimento de prestação de serviço pode ser um baita negócio. Claro, cada mercado é um mercado, né? Não existe uma solução mágica. Mas esse detalhe, veja o que eu falei, a gente tem que ser radar de oportunidade. Quem trabalha nessa área é meio maluquinho, assim, tá? A gente fica toda hora, pô, isso aqui precisa ser oportunidade. A gente não tem braço, né, para fazer. Tem que entender direito, mercado, tudo mais. Mas são ideias aqui que eu estou jogando. Tá tudo aí. Marcos, tem mais algumas perguntas ali, mas antes eu queria só responder. Claro. Que a Jamile fez um comentário ali que existem alguns vídeos em inglês dentro da plataforma. E realmente, mas é que existem também conteúdos muito bons que a gente ainda não tem uma tradução ou acesso em português. Tem livros que não estão traduzidos para o português, tem vídeos que estão em inglês. Isso não quer dizer que a gente vai rejeitar o conteúdo em inglês, que a gente não vai poder aproveitar esse conteúdo, mas todas as ferramentas dentro da plataforma existe uma explicação em português para todas as ferramentas que torna aquele conteúdo acessível para todos os usuários. E esses vídeos em inglês, eles seriam um extra, né? Um plus. Sim. E Maite, eu vou dizer o seguinte, tem uma diferença entre inglês e jargão, tá? Essas palavras que a gente está falando de startup, scale-up, elas não são palavras que quem é nativo em inglês ouve e sabe o que é. São conceitos muito focados em negócio. Pegar na área de finanças, que eu digo que é onde o extremo existe hoje, é bootstrapping. Bootstrapping é você tocar o teu negócio com o teu próprio dinheiro. Né? Que eu acho que é um absurdo usar isso em qualquer palestra de conteúdo em português. Mas mesmo em inglês, se você falar para um nativo, eu estou tocando meu negócio com bootstrapping, essa pessoa não vai entender, porque isso é jargão de mercado. Né? Então, a minha crítica não é necessariamente pelo uso do inglês, até porque o que a Maite falou é correto, até o conteúdo ser traduzido, né? A gente pode estar 2, 3 anos atrás do resto do mundo e hoje o mercado é global. O importante é a gente evitar o jargão é que mata, porque o jargão é uma palavra que só aquela tribuzinha ali que domina aquele conhecimento vai entender, o que é ruim. A gente tem que compartilhar. E pegando perguntas aqui, né? Um festival cultural e gastronômico, me dá, por favor, um exemplo para inovar. Eu posso te dar oportunidades, observar, desde a fila, na entrada. Tudo bem que tem de solução mágica para fila na balada é uma grandeza. Mas, vamos voltar. A compra do ingresso, a entrada no evento, a experiência durante o evento, a compra da bebida, da comida, o descanso, o xixi, tudo isso, pessoal, porque, assim, para quem já foi num evento, num festival, com certeza já teve algum problema em relação a isso. Claro, tudo começa com a percepção pessoal. Agora, como é que eu descubro onde é que está o problema e se esse problema é relevante?
tem que fazer pesquisa, pegar pessoas que vão nesses eventos e fazer perguntas. Olha, eu acho que tem problema na fila. Então, pergunta, ó, quais os problemas que você experimenta na fila? Uma coisa muito legal, que uma maratona, um hackathon, essas maratonas de inovação, né, que eu passei, que sempre tem alguém que diz que a fila na balada é um problema. Eu falei, então tá, vamos fazer uma pesquisa em pessoas que frequentam balada para ver se a fila é um problema. O que a gente descobriu? O melhor momento da balada para aquele pessoal era a fila. Era fazer amizade, onde os namorados se conheciam, tudo mais. Então, você vai acabar com a alegria da turma resolvendo a fila? Então, não dá. Então, só para dar um exemplo claro, né? Temos uma mão levantada. Newton, manda bala. Oi, Marcos, eu sou Newton aqui de Vitória. Tem um slide que você coloca que os processos, a burocracia das empresas, né, é o inimigo aí da inovação. Concordo que tem muitos entraves, sim, mas para ganhar essa escalabilidade, que é o que a scale-up ou a startup precisa para ganhar volume de negócio e tamanho, né? Ou seja, é necessário e primordial, essencial, ter um processo na qual essa escalabilidade seja replicável, né? Assim, como encontrar aí o ponto de equilíbrio nessa contradição explícita, né? Ou seja, eu preciso de algo para inovar, mas que ao mesmo tempo eu tenho que criar um processo altamente eficiente, né? Senão eu não ganho escala. Isso, é uma excelente pergunta, viu, Newton? Porque o negócio é o seguinte, por isso que eu deixei muito claro, assim, porque muita gente fala, às vezes, atropeladamente, e acha assim, não, gestão de processo está errado. Pelo contrário, você está correto. Gestão de processo é fundamental. O ponto que o Steve Blank trouxe, e ele tem razão, é que quando a gente estabelece um processo, e ele pode ser inovador ou ele pode ser tradicional, você cria uma zona de conforto nas pessoas. E quando você vai querer trocar esses processos por algo inovador, você vai ter resistência. Então, se você quiser implantar uma inovação atropelada, você não vai conseguir. Você é capaz até de estragar uma coisa que funciona bem. Mesmo pegar um exemplo, poxa, eu criei uma unidade de negócios nova na minha empresa, super inovador, um serviço novo que está escalando bem, poxa, que é novo, inédito no mercado, estou voando, mas você percebeu o seguinte, poxa, já tem um concorrente que está chegando perto de mim. Vou ter que inovar. Como é que você faz? Testa fora, deixa rodar, arredondou, traz para dentro, explica, faz a transição do atual para o novo e você reduz as resistências. Esse é o ponto do Steve Blank. A crítica dele é que tem muita empresa hoje, com seus processos padronizados, que está tentando vender que é inovadora, e quando, na verdade, ela está, no máximo, fazendo um processo de PDCA, de melhoria contínua. Mexe um parafuso ali, mexe um processinho ali, faz uma coisinha. Isso não é inovação. Isso é inovação fake. Inovação de verdade é você ter a coragem, depois de ter validado algo novo, substituir aquilo que não serve mais, ou que, pelo menos, é comum, que não é mais estratégico. Essa é uma aparente contradição, mas, na verdade, é uma forma de a gente entender como o ser humano se comporta no seu dia a dia de trabalho e como é que a gente traz a inovação de uma forma mais segura para dentro da empresa. Tá? Aqui, ó, tem a Mais Lorena... uma mão levantada também, depois. Oi? E mais uma mão levantada também, da Gabriela. Tá. Deixa eu só ler a pergunta da Lorena aqui, daí a gente já parte para a pergunta. Você falou sobre incentivos locais criados por prefeituras, né? Como desenvolver, propor isso à prefeitura, que não tem ainda esse tipo de programa? Venha prestar esse serviço às prefeituras do Espírito Santo. Estamos aí. A gente tem feito isso pelo Sebrae, tá? Eu, inclusive, estou terminando esse trabalho, segunda-feira estou indo para São Bento do Sul, aqui em Santa Catarina. A gente tem todo um processo para propor e discutir uma lei municipal de inovação. A gente leva sugestões de fundo de inovação, de programas de incentivo fiscal. O de São Bento do Sul, na forma que a gente desenhou e, pelo visto, vai adiante, é diferente de Florianópolis. Ele não usa ISS, só usa IPTU. A finalidade lá está mais focada na capacitação e no apoio às incubadoras do que propriamente aos projetos de inovação. Então, muda um pouquinho, mas o mecanismo ele é mais ou menos o mesmo, porque ele é desburocratizado. Tá? O importante é não fazer o copia e cola. Muita cidade... Eu fui para Toledo, no Paraná, comecinho do ano, Toledo fez o copia e cola da lei de Floripa, não funcionou, mas é claro, né, tem que respeitar a particularidade do local. Quem é que tem mão erguida?
Boa noite, Gabriele. Tudo bem, Marcos? Obrigada pela exposição, Joia. foi muito boa. Me esclareceu bastante coisa. A minha dúvida nem uma dúvida, é mais uma percepção sua, que você falou do início, que eu vejo também que as grandes empresas veem inovação como moda. E essa é uma verdade que eu não quero acreditar. E aí eu queria saber de você como as grandes empresas estão lidando de fato com a inovação dentro da própria empresa. Eu vejo grandes empresas participando de hubs de inovação, né, para dar um problema, e aí descobrem a startup e, né, que tem essa solução e fazem negócio com a startup. Mas dentro da própria empresa, você vê um movimento de criação de novos cargos, de setores de inovação específicos, que eu vejo como aqui no Espírito Santo, por exemplo, eu vejo poucas grandes empresas fazendo esse trabalho interno, mas essa questão de ir até o hub e lançar o desafio. Aí no Sul existe essa vertente aumentando também? Olha, a pergunta é importante e eu vou procurar falar o que eu tenho visto, tá? Porque eu tenho visto o seguinte, algumas empresas estão fazendo isso, outras estão fazendo mais ou menos e a maior parte não tem feito nada, tá? Principalmente aquelas empresas de porte médio grande de gestão familiar. Bom, e basta a gente ver os rankings das empresas grandes de hoje e de 20, 30 anos atrás, como esses rankings mudaram. Essas empresas, é interessante que elas entram numa espécie de paralisia e de zona de conforto de mercado também. Empresas que faturam ali milhões, às vezes até mais de 1 bilhão. Não, estou indo bem, estou bacana. Quando ela vê, o mercado acabou, né? E assim, o custo social disso é muito complicado. Mas indo direto à tua pergunta, o que eu acho que a gente também tem que ver, por isso que eu digo que tem empresa que está fazendo bem, tem empresa que está fazendo mais ou menos. Porque tem muita gente ainda que não conhece a disciplina da inovação suficientemente, tá? E eu acho que essas empresas, principalmente as que têm governança, precisam começar a ter nos seus conselhos consultores com experiência na área, e tem muita gente boa no Brasil, tem que ter mais, óbvio, mas tem bastante gente boa, tá? Tem que começar a pensar o seguinte, inovação não é só lançar desafio para startup e se der certo eu compro barato. Tem muita gente que tem essa filosofia, tá? De achar que inovação é startup, ponto final. Inovação, principalmente aquela que vai reinventar o teu negócio, ela precisa de ciência de base. As empresas que estão fazendo direitinho o trabalho, o que elas estão fazendo? Sim, elas interagem com startup, mas elas também financiam pesquisa de universidade, elas financiam, porque, vamos lá, a inovação, pegar exemplo, indústria de plástico, por exemplo. Tem indústria de... Eu conheci eu visitei uma meia dúzia aqui em Santa Catarina, tem muito forte esse mercado. A maior parte das empresas acha que inovação é criar um novo modelo de plástico descartável, ponto final. Ou comprar uma máquina da China para, enfim, para fazer alguma coisa diferente. Eu digo nenhuma aqui está trabalhando o plástico biodegradável, né? Por quê? Porque você precisa entrar em contato com a universidade ou com uma instituição de ciência e tecnologia, tem que botar dinheiro para dizer, isso não é rápido, né? E, claro, se tiver uma startup que já fez isso ou que esteja fazendo, ótimo. Ou a startup que está trabalhando na bactéria que come plástico e acelera a decomposição, que é um problema do mundo hoje. O plástico é uma solução bacana, mas que hoje gerou um problema do tamanho de um bonde. Então, só dando esse exemplo, para a gente ver como a maior parte das empresas não tem inovado da forma aberta que deveria inovar. Criando redes, sim, com os hubs de inovação e startups, mas não só. Tem que ter parceria e patrocinar incubadora, tem que montar sua própria aceleradora, ter um fundo de investimento para financiar isso, tem que ter a linha de pesquisa da universidade, mas tudo isso com foco, né? E aí, no começo, é natural que tenha uma área de inovação. E as empresas que já estão alcançando uma certa maturidade estão começando a não ter mais uma área centralizada de inovação, mas cada departamento ter profissionais que são encarregados da renovação do portfólio, né? Que aí significa que a inovação entrou no DNA da empresa mesmo, né? Claro, não tem receita de bolo para isso, tá? Não tem, mas tem alguns caminhos e boas práticas. Muito obrigada. Acho que é isso aí, né? Quer dar algum recado, Val? Na verdade,
mudando um pouco de assunto, só para reforçar para o pessoal de Vitória, eu coloquei aí nos grupos do chat hoje, e eu fiquei sabendo pelo Gabriel que é feriado na quinta-feira lá. Então, olha que legal, eles vão ter feriado amanhã e quinta-feira, dobradinha, né? Mas a nossa... né? Mas a nossa programação de quinta, ela se mantém, tá, pessoal? Então, quinta-feira, às 19h30, teremos um webinar sobre direito para startups. Então, bem importante, não percam. Tá bom? Era esse meu recado. De forma geral, agradecer a todos que participaram, que estão conosco até o final. Muito obrigada, Marcos, por ter compartilhado aí teu conhecimento, disponibilizado o teu tempo aí para estar transmitindo aí um pouquinho do teu conhecimento para a galera. Obrigada, viu? Prazer revê-lo. Igualmente. Quando vocês chamam, para mim não é convite, é convocação. Então, quando precisar, é só chamar. Bom, Marcos, obrigada. Super obrigada. Obrigada, pessoal, pela participação. Boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Um abraço.